A cidade respira sua rotina comum, com ruas movimentadas e o som constante de motores. De repente, o céu se escurece de forma abrupta, e um vento gélido corta o ar. Um sentimento de inquietação percorre os que presenciam o fenômeno, e, em segundos, o caos natural se instala. O inesperado se manifesta de formas que desafiam a lógica urbana. Prepare-se para conhecer momentos onde a natureza tomou de volta seu espaço, deixando a todos atônitos. Nuvens carregadas se formam no horizonte, e a cidade, despreparada, assiste a uma chuva incomum começar. Pedras de gelo do tamanho de maçãs caem com violência, perfurando telhados e amassando carros. Cada impacto ecoa pelas ruas, enquanto o granizo destrói vidraças e enche as calçadas de estilhaços. As árvores balançam, e os pedestres correm para se proteger, mas as pedras caem rápidas demais. O chão se torna um tapete branco, e o som dos estalos se mistura ao pânico. Uma tempestade elétrica toma forma sobre a cidade, e um clarão repentino ilumina as janelas dos prédios. Um raio atinge diretamente um arranha-céu, estourando o vidro das janelas e lançando faíscas pelo ar. O som da explosão elétrica é tão alto que faz as pessoas nas ruas cobrirem os ouvidos. O prédio treme com a descarga, e as faíscas dançam pelo céu, transformando a noite em dia por alguns segundos. O ar cheira a ozônio, e o céu brilha antes de tudo voltar à escuridão. Do mar calmo surge um redemoinho, que rapidamente se transforma em uma tromba d'água, levantando uma coluna líquida imponente. A força do fenômeno suga a água ao redor, criando um vórtice que arrebata barcos e vira pequenos pesqueiros. A tromba avança em direção à costa, arrastando ondas para o cais, onde contêineres são arrastados como brinquedos. O rugido do vento e da água engolindo tudo cria uma atmosfera de terror. E em poucos minutos, tudo que restava organizado se torna um caos submerso. As nuvens se movem rapidamente sobre a cidade, e uma rajada de vento de quase 100 km por hora varre as ruas. Árvores são arrancadas pela raiz e arremessadas contra fachadas de lojas, enquanto placas e toldos voam pelo ar. Pedestres tentam se segurar, mas o vento os empurra, fazendo as roupas chicotearem contra o corpo. As janelas estouram, lançando fragmentos de vidro pelas calçadas. A cidade, que antes era movimentada, se transforma em um cenário de destruição e confusão. O ar frio toma conta, e flocos de neve começam a cair cada vez mais densos, até que a visibilidade se reduz a poucos metros. A cidade se veste de branco em questão de minutos, enquanto carros e ônibus ficam presos no trânsito parado pela neve. O vento gelado sibilante sopra pelos becos, acumulando neve nas esquinas e soterrando as bicicletas encostadas nas grades. O silêncio da nevasca é cortado pelo estalo de galhos que não aguentam o peso. Os habitantes, acostumados ao calor, agora enfrentam um frio cortante que paralisa tudo. A terra começa a tremer na encosta de uma colina, que cede de repente, liberando uma avalanche de lama e pedras. O deslizamento avança, engolindo casas e estradas em segundos, enquanto árvores são arrastadas como palitos. A lama cobre os carros que tentavam escapar, e a poeira sobe, escurecendo o céu. Os sons são brutais: madeira se partindo, rochas se chocando, um rugido da natureza engolindo tudo em seu caminho. A colina que antes era um refúgio verde agora é um rio de destruição. Uma nuvem negra desce do céu e se transforma em um funil giratório, tocando o solo em um bairro residencial. Telhados são arrancados como se fossem folhas, e as árvores se dobram até quebrarem. O tornado se move pelas ruas, sugando tudo em seu caminho e lançando destroços contra as casas vizinhas. Carros são levantados do chão e giram no ar antes de serem arremessados a dezenas de metros. O som do vento é tão forte que faz o chão vibrar, criando uma cena apocalíptica. As águas do oceano recuam de forma repentina, expondo o fundo do mar por alguns minutos. No horizonte, uma onda gigante se ergue e avança em direção à costa. O impacto é devastador.
A parede de água engole as avenidas e arrasta carros, árvores e prédios. Em segundos, a água invade lojas e casas, transformando ruas movimentadas em rios impetuosos. A cidade que antes se estendia pacificamente à beira-mar agora é um cenário de caos aquático. Do deserto, uma parede dourada avança, cobrindo tudo em seu caminho. O céu se torna laranja, e o dia vira noite enquanto a tempestade de areia invade a cidade. O ar fica espesso, tornando impossível respirar sem proteção. As ruas desaparecem em meio à poeira, e as luzes dos postes são engolidas pela escuridão arenosa. O som da areia batendo nas janelas e fachadas cria um ruído constante e assustador. A cidade, coberta por uma camada de poeira, se transforma em um cenário fantasmagórico. A chuva começa de forma repentina e torrencial, transformando ruas em rios em questão de minutos. A água invade as lojas e arrasta os carros estacionados, que flutuam e colidem nas esquinas. O volume de água sobe tão rápido que as calçadas desaparecem, e pedestres buscam abrigo nos pontos mais altos. O som da correnteza ecoa pelas ruas, misturado aos alarmes disparados. A cidade, agora submersa, parece lutar para se manter à tona. Um rio urbano, antes pacífico, se transforma em uma força destruidora ao transbordar, invadindo as ruas. As águas arrastam pontes e invadem garagens, subindo pelas paredes e engolindo tudo em seu caminho. Pequenas embarcações são levadas pelas correntes, chocando-se contra as fachadas dos prédios. O som da água batendo nas estruturas e a força da correnteza são assustadores. A cidade, à beira do rio, agora luta para sobreviver à inundação. Uma barragem cede sob a pressão das chuvas intensas, liberando uma onda de água que desce pelo vale. A avalanche líquida arrasta árvores, carros e parte de vilarejos, deixando um rastro de destruição. Casas são destruídas em segundos, e a força da água transforma tudo em um mar de destroços. O barulho é ensurdecedor, como uma explosão contínua que ressoa por quilômetros. Quando a água finalmente recua, o cenário é de ruínas. Nuvens carregadas se acumulam sobre a cidade, e relâmpagos começam a riscar o céu de forma intensa. Cada raio que cai ilumina os prédios e os postes, criando flashes quase cegantes. Os trovões explodem em sequência, fazendo o chão vibrar e as janelas estremecerem. O ar se enche de eletricidade, e a tensão é palpável. Cada nova descarga faz com que os moradores segurem a respiração, temendo o próximo impacto. O vento sopra com força crescente, até atingir uma velocidade devastadora. Árvores são arrancadas e lançadas contra os muros, enquanto tetos são levantados como folhas de papel. O som do vento cortante é quase ensurdecedor, misturado ao barulho de objetos sendo arremessados pelas ruas. O vendaval rasga tudo em seu caminho, e a cidade parece tremer com a força da tempestade. O silêncio que se segue é carregado de desolação. Uma repentina queda de temperatura faz com que um rio congele e, logo em seguida, a pressão cria rachaduras que se espalham rapidamente. Em um estalo ensurdecedor, o gelo se parte e explode para fora, lançando blocos de gelo que atravessam as janelas e ruas. Carros e pedestres são surpreendidos pelo gelo voador, que transforma a cidade em um campo de guerra congelado. O impacto do gelo nas estruturas é brutal, criando uma cena de caos gelado. Após horas de chuva ininterrupta, a água transborda dos canais e invade os bairros próximos. Casas e lojas são tomadas pela água, que sobe pelas paredes e transforma os móveis em barcos improvisados. A correnteza leva tudo o que encontra, de carros a placas de trânsito, arrastando o que era sólido para longe. O som das portas de madeira se partindo e da água invadindo as casas é assustador. O cenário que antes era urbano agora se parece com um lago agitado. Os fenômenos naturais nos lembram que, por mais que as cidades sejam símbolos de progresso e estabilidade, a natureza sempre encontra formas de nos surpreender. Cada granizo, cada raio e cada onda registrada são provas de que a força da Terra ainda domina.
Os momentos de caos revelam a fragilidade humana e nos fazem respeitar a grandiosidade dos elementos. Ao assistir essas cenas, nos damos conta de que, às vezes, o inesperado é simplesmente inevitável. Até a próxima!